Olá, tudo bem? Eu entrevistei a advogada Tânia Mandarino. Tânia, ela é do coletivo de advogadas e advogados pela democracia e que defende, não, um grupo de advogados que defende uma instituição lá de Foz do Iguaçu que entrou com uma ação de exceção de suspeição contra desembargadores do TRF4 que estão julgando o caso lá do outdoor, vocês conhecem esse caso, né? De Curitiba. É um caso estranhíssimo que não é um caso pequeno, não é um caso insignificante, revela falsidade ideológica e até hoje não está esclarecido sobre quem pagou por aquele outdoor. Teve um procurador que assumiu, só que não está demonstrado que ele pagou. Esse procurador é o Diogo Castor de Matos, que está sendo blindado. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu pela sua demissão, em razão da gravidade dos fatos. Mas lá no Paraná, primeiro no Paraná, depois no TRF4, cuja sede é em Porto Alegre, essa decisão não foi implementada. E o que acontece? Essa instituição que está com essa ação desde o início, que é um centro de direitos humanos de ali Foz do Iguaçu, ela está fez a denúncia, luta por justiça nesse caso, e o que acontece? O TRF4 manteve uma decisão que simplesmente não permite, nessa decisão, executar a sentença, chamar assim, do Conselho Nacional do Ministério Público. E até na luta deste caso por justiça. Mas a situação hoje da Justiça Federal no Rio Grande do Sul é bizarra, esse é o termo correto. Tanto que o relator do caso, que derruba a decisão de primeira instância, ou seja, derruba pela suspeição dos juízes ou dos desembargadores do TRF4 da 12ª turma. Veja bem, eles são lavajatistas, esses três, que é o Luiz Antônio Bonar, o Gebran e Gisele Lenk. Gebran, tudo sabe, é amigo do Moro, foi relator da Lava Jato, assim, de um movimento muito estranho, que está descrito no livro do jurista Fernando Fernandes, Geopolítica da Intervenção. O Gebran, que era amigo do Moro, ele assumiu a relatoria lá atrás, 2014, do caso por uma manobra que ninguém entende até hoje, que foi um caso do Google. Então ele se tornou um magistrado prevento. Isto é, não teve nem distribuição, foi para ele, que é amigo do Moro, e ele confirmava as decisões mais importantes do Moro. Mas agora, ele, embora seja lavajatista, claramente, Gisele também, Bonar também, eles não se declararam suspeitos para a julgação do Diogo Castor de Matos, que envolve o Diogo Castor de Matos. E eles, então, deram uma decisão que favorece o Diogo Castor de Matos. Aí foi argumentado, né? Houve uma ação para dizer, olha, eles são suspeitos para julgar. Eles próprios já tinham se declarado suspeitos em outra situação. Aí o desembargador Rogério Favretto, que é um desembargador técnico, corajoso, como deve ser todo magistrado, ele acolheu essa suspeição para afastar esses três. E aí houve um voto divergente. A votação começou agora, tá? Por enquanto, 1-1. E quem é que fez o voto divergente? Nivaldo Brunoni. Quem é Nivaldo Brunoni? Meu nome é Nivaldo Brunoni, sou juiz federal da 23ª Federal. Atualmente estou convocado na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu ingressei na Justiça Federal pelo 5º concurso. Tomamos posse no dia 8 de maio de 1995. Lavajatista também. Mas sabe de onde ele votou? Do gabinete de um dos magistrados cuja suspeição estava sendo invocada, arguida, que é o Bonar, Luiz Antônio Bonar. Ele votou do gabinete dele porque ele está como substituto. Ele não poderia votar, mas votou. Então agora o coletivo de advogadas e advogados pela democracia está pedindo
a suspeição também do Nivaldo Brunoni. O TRF4 hoje é um problema. Enquanto não foi esclarecido totalmente o episódio da festa da cueca, do vídeo, existe um vídeo, né? Esse vídeo, a partir da denúncia do Tony Garcia, ele está sendo procurado pela Polícia Federal com base no inquérito que foi aberto por determinação do Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do STF. E ali você tinha desembargadores numa festa com garotas de programa, no Hotel Bourbon. O Moro teve acesso a esse vídeo, o Moro apreendeu esse vídeo. Viu o vídeo, claro. Mas esse vídeo não é encontrado. E ele não tomou providências nenhuma, porque essa festa revela até corrupção dos desembargadores. Mas ele não tomou nenhuma providência, mas a partir dali ele ganhou muita força. Como você vai ver essa entrevista com a Tânia Mandarino, é muito corajosa, competente, ela já entrevistei algumas vezes, e é importante que vocês vejam para entender a bizarrice que existe hoje no sistema de justiça federal ali da região sul do país, sobretudo no Paraná. Muita gente chamava da República de Curitiba. Olha, pelo que eles fazem, se parece muito mais com máfia de Curitiba. Fique com o vídeo. Boa noite, estamos de volta aqui à nossa live. Vou chamar a Tânia Mandarino, que vocês conhecem, do coletivo de advogados e advogados pela democracia. Tânia, boa noite, você já está no ar. Muito obrigado, viu, por estar aqui atendendo o nosso convite de um dia tão com novidades aí, né? E eu queria muito ouvir de você. Boa noite, passo para você, então, fazer o seu comentário inicial, mas já faço a pergunta. Como é que você viu essa autorização do Fachin? Ele deu autorização do Fux e da primeira turma para a segunda, e parece que vai criar ali um enclave bolsonarista, né? Boa noite, Joaquim. Eu te agradeço pelo convite. Boa noite, comunidade. A gente está acompanhando isso sem muita surpresa, mas, obviamente, indignada. Sem muita surpresa, porque o nosso sistema político, o nosso sistema democrático, nosso Estado permite esse tipo de manobra do judiciário, né? Aliás, um judiciário que eu insisto em dizer não está a serviço do povo, está a serviço da burguesia, dos interesses dos poderosos, e por mais que nós tenhamos ali elementos que possam se destacar na defesa de causas mais populares, é certa a manobra que o Fux está fazendo para proteger, para criar um núcleo bolsonarista e para proteger os criminosos do 8 de janeiro. Tem um filme antigo que se chama E o Vento Levou. Quem é mais velho ou quem é cinéfilo, né? Porque eu também não tinha nem nascido quando esse filme foi exibido a primeira vez, vai se lembrar de quando a Scarlett O'Hara, naquela crise absoluta econômica, tira uma cortina da janela e faz um vestido para ir visitar um poderoso. O Fux está fazendo o contrário. Ele está botando uma cortina no lugar da toga. E isso, é claro, que deixa a gente muito indignada. Agora, a sua pergunta é uma pergunta que traz ainda mais tristeza. E a autorização do Fachin, para mim, é algo que tem a ver com um pouco de abençoar essa formação desse núcleo bolsonarista, porque ele poderia ter encontrado razões, né, aos que vão defender que ele não tinha o que fazer, mas ele poderia ter encontrado razões para negar esse pedido, e um bom juiz, um bom magistrado, um bom operador do direito, quando se debruça em cima de uma questão justa, sempre acha fundamentações e soluções. E ele, infelizmente, não encontrou, e a gente lamenta muito, Joaquim. Tá certo.
Tânia, agora tem que lembrar que o Fachin, ele fez isso tempos atrás, quando o Theory morreu, ele saiu da primeira turma, também foi para a segunda turma, virou o relator da Lava Jato, a gente lembra bem disso, né? Ele parecia ter prazer em negar algumas medidas aí para o Lula. Eu me lembro bem, eu estava no julgamento do habeas corpus, dia 6 de abril de 2018, que o Fachin levou para o pleno, né? Ele era para ter julgado na segunda turma, mas ele perderia na segunda turma. Aí ele escolheu ir para o plenário. Foi uma manobra que ele fez ali. E nós temos que dizer isso, é a história. Tá? E aí eu digo, aí depois que ele, antes disso, quando ele foi, nós vimos depois pelas mensagens acessadas pelo Delgatti, que ele dizia o seguinte, ele dizia não, o Deltan se encontrou com ele depois que ele virou relator, no lugar do Theory, e aí mandou uma mensagem para o grupo. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Lembra disso? Então eu falo para você, e desmoraliza o Supremo, né? O Supremo está vindo vamos dizer assim, corrigindo rota, vamos dizer. Estava corrigindo, está corrigindo, né? Tentando, mas agora vai lá. Fux, André Mendonça, Cássio. E aí o Gilmar Mendes e o Toffoli vão ser minoria. Embora digam que às vezes o Cássio vota com o Gilmar, não sei o que vai acontecer. Mas até o caso do Moro está lá, né, Tânia? Esse caso você acompanha bem. Porque o caso do Tony Garcia, na verdade, não o caso da calúnia contra o Gilmar, está com a Carmen Lúcia. Que o Fux mudou o Moro quando pediu vista. Agora está o caso do Tony Garcia está lá. Então, se o Cássio não votar com o Gilmar, vai ser 3-2, certamente brindando o Moro. E o que acontece? Vou devolver essa pergunta para você que acompanha muito. Por que esse povo, ainda na Lava Jato, tem tanto poder assim? Tem? O povo da Lava Jato. Tem tanto poder assim? Tânia, eu vou te contar uma coisa que você vai ficar surpresa, tá? Eu sei que eu estou apurando, a Procuradoria não respondeu ainda, mas tem informação do Tony Garcia, que tem interesse dele no processo. Um dos assessores hoje do Paulo Gonet é o Januário Paludo. Sim. Olha, Joaquim, eu tenho um pouco de cautela ao concordar com essa afirmação de que esse povo da Lava Jato hoje tem tanto poder assim. Eu tenho um pouco de cautela com isso, por várias razões. Ainda que, como diz o Cacari, a Procuradoria, a PGR, tenha poderes imperiais, nós estamos falando de um lugar pontual, tá? Um lugar que sempre foi lavajatista. Isso não é segredo para ninguém. Então, escancarar o paludo, ou esconder alguém da Lava Jato, ou proteger alguém da Lava Jato, como protegeram da demissão, inclusive o procurador Gonet. Queria falar isso depois com você. Você também, você é protagonista, tá vendo? Vamos lá. Não sei se sou protagonista, sou um advogado, né? Mas a gente, justamente por estar em cima dessa questão, defendendo nossos clientes, não é? Nós sabemos que houve uma proteção. E, inclusive, assim, podem me bater, podem me prender, mas a gente provou, escancarou que Gonet, apesar de ter feito publicar na mídia que queria a demissão do Castor a qualquer preço, aquele procurador lá do autor, né? Na mídia, saiu na mídia comercial, PGR nomeia o procurador para recorrer a qualquer preço porque quer a demissão, senão o CNMP vai ficar desmoralizado. Na verdade, ele estava abençoando que o procurador que ele nomeou não recorresse. Então, nós, com todo respeito ao Procurador-Geral da República, desmascaramos a farsa da imprensa. Não estou dizendo que seja uma farsa dele, mas era uma farsa que estava na mídia. Então, voltando um pouquinho antes, essa questão do STF. Você sabia que o ministro André Mendonça é tido como um ministro extremamente garantista? É garantista? É um ministro super garantista. E aí eu sempre ficava me perguntando, que interessante isso, né? Você agora vai combinar o garantismo dele para soltar e liberar um monte de gente na segunda turma ali com mais um voto, com o voto do Fux, né? Sempre desemboca em alguma praia as questões assim que são meio contraditórias, meio controvertidas.
quando você fala da desmoralização da corte, né, que está tentando reaprumar, está tentando se colocar aí, passar limpo, a gente também nunca escondeu ter assim uma consciência de que tudo que está sendo feito é porque a água chegou ali no subsolo. Se não tivesse tido esse ataque frontal à própria corte, também tenho minhas dúvidas aí de como teria sido o enfrentamento dessa questão, né? Agora, é óbvio que desmoraliza, justamente por isso desmoraliza. Nós temos um inquérito, que é o inquérito 4781 no STF, que é fechado até os dentes, né? Que trata muito dessas questões. Inclusive, Joaquim, ainda que chamem as informações que a gente traz, chamem não, né? Algumas pessoas pontuais, de teorias mirabolantes, essa é uma realidade, tá? Que eu vou te dizer agora. Quando existia um inquérito policial na Justiça Estadual do Paraná, nós estamos falando agora de Lava Jato, que desemboca na questão do bolsonarismo, porque quem preparou, quem pavimentou todo esse caminho para o 8 de janeiro foi a Lava Jato. Nós não podemos nunca perder isso de vista. Em 2019, o procurador da então Força Tarefa da Lava Jato, Diogo Castor de Matos, e o procurador Deltan Dallagnol cometeram frontais ataques por escrito ao STF. Inclusive se retrataram, pediram desculpas, um com um artigo na revista Cruzoé e outro foi alvo de representação da Associação Nacional dos Desembargadores. Antes, no STF, teve que pedir desculpa, foi advertido. Então, quem pavimentou todo esse caminho, se você pegar os grupos lavajatistas, sobretudo aqueles que tinham aqui em Curitiba, República de Curitiba, aqueles acampamentos, no Facebook, nas redes, tem ofensas tenebrosas ao STF lá em 2019 já. Todas essas coisas que viraram, que se concretizaram, que viraram na prática um ataque, já estavam planilhadas ali com a Lava Jato. Então, nunca devemos esquecer disso, tá? Não é muito diferente a Lava Jato do bolsonarismo, até porque uma pariu o outro. Perfeito. Então, existiu, por provocação do JC Batera, que você, inclusive, fez um documentário, que entrevistou ele no documentário, que foi o músico gospel indicado como contratante daquele autor famoso, que não precisa nem explicar qual, né? Inocente. Usaram o CPF dele, com dígito errado, nome, e-mail, enfim. Ele fez um BO, esse BO virou, Joaquim, um inquérito policial na Justiça Estadual. Estava a plenos pulmões. Eu e o Dr. Portela, José Carlos Portela Júnior, que é meu advogado hoje e também advogado do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, nos habilitamos nesse inquérito, Joaquim. Estava em sigilo até os dentes. Nós pedimos uma quebra do sigilo, ingressamos com um pedido de quebra do sigilo que foi deferido pela Justiça Estadual do Paraná. Perfeito. E aí, como assistente de acusação ou representando o JC Batera, nós pudemos acompanhar que o inquérito estava andando. Houve até um pedido de quebra de sigilo de IP paralelo, né, em apenso, para descobrir quem passou os e-mails que a Outdoor Media, do Alisson Pontarola, que joga tênis com o Diogo Castor lá na escola de tênis do Diogo, ali nas Mercedes, em Curitiba, né? Não sei se eles se conheciam, mas tem registro na internet que mostra que os dois jogavam tênis juntos. E, inclusive, essa escola, só para saber, porque eu apurei, era de um filho de um doleiro. Joel Malucelli? Tem o doleiro, acho que eu não sei se é o Joel Malucelli, não. É um doleiro mesmo, que já foi investigado, inclusive. Quando eu estive lá, quase que tem um embate físico, porque o gerente de lá não queria que eu fizesse esse questionamento. Mas só para saber, porque foi num documentário que eu fiz, então o Diogo Castor de Matos, ele é sócio de um filho de um doleiro. Isso eu afirmo, provo, tá? Então é o filho, e é uma pessoa que foi investigada, Abraão, algo assim. Alguém que foi investigado
justamente por conta de câmbio ilegal, por ser doleiro. Então, só tem que ficar esse registro, porque eu fui até lá, procurei o Castro de Matos para que ele se manifestasse, e ele não se manifestou, mas, de fato, é uma grande escola, uma grande academia, tem várias quadras ali. Inclusive, quando eu estava gravando, fecharam o portão. Foi uma coisa assim bem tensa, como é a nossa profissão. Mas só para fazer esse registro, porque o mais importante é o que você está falando agora, que é dos dois ali jogarem tênis juntos. Né? É isso. É a mesma turma, né? O registro é super importante, eu só agradeço, Joaquim, e te parabenizo pela tua coragem aí nesse jornalismo investigativo que a gente tem visto, tem passado por perigos mesmo. Se cuide, muita proteção para você. Bom, mas eu ia dizendo que até me perdi, porque essa Autor Mídia que eu ia dizendo, né? Quando ela foi, o sócio dela foi depor, o superintendente dela foi depor lá para o delegado, no inquérito policial, ele disse o seguinte, desculpe, foi uma contratação por e-mail, eu nunca vi a cara de quem contratou, diz que chamava JC Batera, aquela documentação falsa que todos conhecemos, que inclusive o telefone, quando a gente pesquisou na telefônica, era de Diogo Castor de Matos, com DDD 43, olha a inteligência, né? Mas, enfim. E o pagamento foi feito por boleto. Tá? Quando estava na hora, nós provocamos o Ministério Público para pedir que a Autor Mídia mostrasse esse boleto, porque daí finalmente nós saberíamos quem pagou. Não é teoria mirabolante, até hoje ninguém sabe quem pagou esse autor. O Diogo Castor disse que pagou, mas nunca mostrou aqui, ó, a nota, eu paguei. Nunca. Isso nunca apareceu. Quem pagou o boleto? Dá para saber? Foi em dinheiro vivo? É isso que eles estão manipulando. É isso que eu ia te dizer agora. Quando nós pedimos isso, provocamos isso, no inquérito, porque definição popular, onde isso foi pedido também, e até agora não foi, né? Depois eu conto. O que aconteceu quando nós pedimos isso, bem neste momento? A defesa do procurador Diogo Castor de Matos falou, não, tem que remeter esse inquérito para a PGR, ele é procurador. Você está me entendendo, Joaquim? Foi remetido. E desde então, nós procuramos acesso a esse inquérito. Porque somos advogados, estávamos habilitados nos autos desse inquérito na Justiça Estadual. Jamais nos permitiram acesso. Nos desviaram. Olha, eu tenho todo tipo de prova em relação a isso, e você sabe disso. Eu tenho e-mails que eu enviei para a PGR, eu tenho gravações telefônicas que foram feitas com a PGR, não só sobre o fato de nós sermos advogadas, só faltou provocar o AB, quem sabe agora a gente faça isso, de nós sermos advogado num inquérito que estão nos negando acesso, né? Como pelo fato do inquérito ter desaparecido, Joaquim. O inquérito foi esse inquérito? Desculpa, é muito grave o que você está falando. Pois é isso que eu queria que vocês entendessem, a gravidade da questão, não é viravolância minha. É uma coisa indecorosa, sabe? E aí, quando nós despachamos com a PGR, um pouco antes de termos certeza de que eles estavam abençoando o procurador Elton Welter, que tinha sido nomeado para recorrer, não recorrer, a PGR nos disse, olha, que esse inquérito, não é, ele tinha que ter o TRF4, pois é lá com o TRF4. No TRF4, nós também procuramos exaustivamente. Você entendeu a gravidade agora, Joaquim? Claro. Não, e só complementar, primeiro, o JC Batera eu conheci, e ele só descobriu que tinha usado o nome dele porque houve uma investigação, acho que das milícias digitais, né? Estava começando a investigação, e chegaram no outdoor e falaram, vamos ver quem pagou esse outdoor, quem encomendou. Chegaram que era o Batera, e erraram no CPF, foram atrás. Ele, que nunca teve problema nenhum com a Polícia Federal chama para ele depor. E ele tinha que prestar depoimento. Aí ele falou, eu não sei por que fizeram isso, porque ele falou porque ele era nordestino. Eu falei, acho que é porque era nordestino, estava em Curitiba, falou, nunca esse cara vai saber. Bom, primeiro ponto. Então, a Tânia, eu sei desse caso por causa da Tânia, ela foi advogada do JC Batera. E ali, o JC Batera era uma pessoa, assim, muito correta. Eu conversei com ele, tive essa oportunidade. E foi implicado nisso como se ele fosse um militante
lavajatista, porque o outdoor era um elogio à Lava Jato. E aí o que acontece? Agora que a Helena está contando, que é grave, que é o seguinte, aí tudo foi jogado nas costas do Diogo Castor de Matos, que todo mundo sabe, amigo do Deltan. O apartamento que era de um tio do Deltan foi vendido para o Deltan. E o tio do Diogo foi vendido para o Deltan. As pessoas têm que saber disso. Eles têm uma relação muito próxima. Ele foi estagiário. Mas agora o que está falando é o seguinte: o que eles estão querendo esconder? Porque o que faz suspeitar? Eu vou falar isso. O suspeito é o seguinte: é que não é o Diogo, ele é laranja nessa história, que foi a própria Lava Jato, os integrantes da Lava Jato, e que de alguma maneira estão protegendo. Por que tanto segredo? Já que o Diogo assumiu, falou, fui eu que fiz, e ao dizer que foi ele que fez, confessou um crime de falsidade ideológica, porque usou o nome de uma outra pessoa. E mesmo assim foi poupado de uma demissão porque cerraram o inquérito, porque não tinha investigação criminal. Se a investigação criminal tivesse andado, não tivesse sumido com esse inquérito, que nós ainda estamos procurando, porque nós não desistimos nunca, né? Provavelmente a demissão teria se concretizado. Olha a mirabolância dos fatos, né? Fica parecendo teoria mirabolante, mas não é. O Brasil está engendrando esse tipo de monstruosidade, mirabolância, como o Fux para a segunda turma, como essa questão que a gente está falando agora da Lava Jato. Aí vem dizer que a gente que tem teoria mirabolante, não é? É o Brasil. Então é gravíssimo. Diogo Castor, isso você chegou no ponto perfeito da questão, Joaquim, que nós todas e todos, como brasileiras e brasileiros, devemos acompanhar e perguntar, porque isso pode ser um novelo, do fio de Ariadne que a gente começa a desenrolar. Diogo Castor disse que pagou o autor da Lava Jato. Jamais provou. Nós pedimos na ação popular que tem agora um desdobramento, que é o julgamento do incidente de suspeição da 12ª turma, que foi suscitado também por nós, lá no TRF4, que o desembargador Marcos pediu vista e está parado, mas já tem um voto do relator dando provimento para que eles dizendo que eles são sim suspeitos, e um voto de um juiz de primeiro grau que atua como substituto de segundo grau, que é o Nivaldo Brunoni, negando o provimento, mas tem que voltar, porque tirando os que estão suspeitos e impedidos ali na segunda sessão, tem 7 pessoas, então tem 5 ainda para votar, eu acho, ou 7 para votar. Nessa ação popular, nós pedimos que fosse ordenada justamente a apresentação da prova de pagamento, porque o Alisson Pontarola, pela Outdoor Media, também é réu nessa ação popular. E ele é a pessoa que pode apresentar. Ele é o dono da empresa, né? O cara que joga tênis e que é dono da empresa que fez a Outdoor, que diz que nem conhece Diogo Castor, jamais conheceu, é o dono. Então, ele tem que apresentar. Os juízes não ordenaram isso. Denegaram. Negaram provimento à nossa ação popular. E como houve uma apelação que a 12ª turma manteve a negativa de provimento, e há um incidente de suspeição que suspendeu os prazos, assim que esse incidente de suspeição for julgado, Joaquim, seja qual for o resultado, se disser que a 12ª turma não é suspeita, reabrem os prazos e nós vamos recorrer para o STJ, para o STF, para onde for preciso. Se disserem que a 12ª é suspeita, vão distribuir para uma outra turma, daí julgar a apelação, né? E daí, se a gente perder, também vai para o STJ e para o STF. Então, assim, é uma questão que às vezes parece um disco riscado, mas não é. Porque pode ter aí o que você acabou de ter um insight. A gravidade de entender que talvez, eu disse talvez, porque não temos provas, não tenha sido o procurador que confessou ter pagado outdoor quem o fez. Talvez, eu repito isso, sem medo nenhum, porque não sou constrangida quando falo de justiça e quando a gente tem as provas dos processos e dos autos, isso tenha sido pago com outro tipo de dinheiro da Operação Lava Jato, Joaquim, é isso. Seria da própria do Lava Jato? É isso? É alguma coisa que eles estão escondendo, entendeu? E gravemente. Tanto quando você está falando disso, está falando de falsidade ideológica, toda uma blindagem do judiciário, não demitir o Castor de Matos. Até eu vi algumas coisas no final, assim, parece aquela coisa que você vê de novela, do poder que tinha Odete Roitman. Eu acho que esse povo tem o poder da Odete Roitman, sabia?
De verdade, cara. Esse pessoal faz coisas terríveis. Quem atravessou o caminho deles, aquele delegado Fanton, responde até hoje o processo administrativo disciplinar, que nem o governo Lula está corrigindo, viu? Ele está sofrendo até hoje. Quem atravessa o caminho deles, aquela juíza, Luciana Bauer, que foi cumprir um HC, o Moro pegou ela pelo pescoço. No elevador, ela saiu do Brasil. Ela está em Orlando, ela abandonou a carreira. Então eu digo para você, às vezes a gente coloca como uma coisa muito inocente, não é. Assim você fala, não, é um outdoorzinho. Tá? O outdoor é o que a Taira falou, é uma ponta. Talvez se puxar aquilo para valer, vai pegar algo muito grave. Mas eu gosto muito de entrevistar você porque você fala, você não procura a verdade factual, né? Eu sei, no caso da Procuradoria, você ligou para todo mundo, queria saber onde é que estava o processo, a investigação. Então é muito importante. Dânia, eu queria, você veja que, olha só, a gente está falando de judiciário, e eu queria colocar mais uma vez para você a questão lá do STF, porque você acha que uma única, porque o Fux vai blindar lavajatismo, onde ele estiver, ele vai blindar. Ele vai para lá, para a segunda turma, se ele puder blindar, ele vai blindar. Então eu pergunto para você o seguinte, você acha que seria cabível que as pessoas falam, a única maneira de evitar que ele fosse para lá era a Carmen Lúcia, por ser mais antiga no STF, pedir a transferência também. Só que ela não fez isso. Mas aí escancararia, né, parcialidade no STF. Mas você acha que faria sentido ela ir para lá? Você acha que ela tomaria essa... Isso não desmoralizaria ainda mais o STF? É uma pergunta interessante para a gente refletir juntos. Mais desmoralizado que tá, pode ficar, Joaquim, com a saída do Fux para a segunda? Não sei. Apesar de entender, assim, que a Carmen Lúcia Melissa não faria isso também. Se ela fizesse, e se fizer, vai ser uma grande surpresa. Vai ser mais uma daquelas notícias que vai deixar a gente rodando, né? Então, e muito feliz. Com certeza, muito feliz. Mas, assim, para desafios extremos, medidas extremas, né? O Fux desafiou. Aliás, ele está fazendo isso, né? Já faz algum tempo. Desde que a Lava Jato confiou nele como um deus, né? Não acho que seria ruim, não acho que seria assim desmoralizador, porque não funcionaria nem assim como uma parcialidade vindo da ministra Carmen Lúcia, mas como um freio. O sistema, o nosso Estado democrático de direito, né, o poder tripartido, ele tem um sistema de freios e contrapesos estabelecido pela Constituição, que um poder tem mecanismos para frear o outro, quando ele está querendo se ceder, usurpar, enfim. Nesse caso, eu vejo até que seria a ida, né, de Carmen Lúcia para a segunda turma, se acontecesse, coisa que eu não acredito, uma espécie de um freio contrapeso interno dentro de um próprio poder. Eu veria dessa maneira, não veria como uma questão de, assim, escancarar uma parcialidade, porque até acredito que ela seria justa ali, não ia lá com o objetivo ou intuito de absolver ou condenar, como está indo o Fux, ao contrário, com o objetivo claro de absolver. Correto, concordo com você. Deixa eu agradecer a Ilke, que se tornou aqui patrocinadora, né? Muitíssimo obrigado. E eu vou ter que encerrar, porque nós temos agora uma entrevista com o Wallace, que é o secretário de Política Industrial do Ministério da Indústria, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Trabalha com o Geraldo Alckmin, o secretário de Política Industrial. Ele concedeu uma entrevista ao Leonardo Atushi, vocês vão ver agora essa entrevista. Então eu passo para você para fazer o seu encerramento, agradecer a Deocélia aqui, que diz excelente entrevista e análise da Tânia Mandarino. Muitíssimo obrigado, Deocélia. Joaquim, vamos continuar, né? Não importa se eles peguem pelo pescoço, se eles passem por cima ou se batam no portão da escola de tênis. Vamos continuar, que a hora que a gente for embora tem gente que vai seguir na luta. Então, acho que justiça, democracia, liberdade e defesa dos vulneráveis, do povo, aquele para o qual o poder deveria ser exercido, é o que mais importa.
Então, vamos em frente, a gente segue aqui à disposição. Obrigada pelo convite, um grande abraço. Ótimo, olha aí, parabéns, você honra o juramento que você fez quando se formou. Acho muito bacana, viu? Conheço o teu trabalho. Parabéns, muitíssimo obrigado, viu? Até mais, boa noite, tchau. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Esse caso da Lava Jato é muito importante, porque o lavajatismo continua muito forte, muito forte. Um dos líderes da Lava Jato, tem uma atuação fortíssima, é considerado um trator, joga pesado, que é o Januário Paludo. Ele hoje é um procurador regional, né, da República, o procurador da República Regional, atua lá no Sul, mas ele está muito em Brasília porque é convocado para substituir, veja bem, o vice-procurador-geral da República no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, hoje ele é um dos procuradores da cúpula do Ministério Público Federal. Substitui o vice-procurador, portanto, da confiança do Paulo Gonet, que é o procurador-geral da República. Então, o lavajatismo continua forte e poderá voltar e poderá fazer de novo aquilo que foi feito a partir de 2014, que criou o ambiente para que houvesse o impeachment de Dilma Rousseff, que na verdade foi um golpe, já que foi um impeachment sem crime de responsabilidade. Mais uma vez, obrigado pela audiência, e eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, que eu faço, e aqueles que puderem, patrocinem a TV 247. O jornalismo independente precisa de você. Grande abraço e até mais.